Olá pessoal, aqui é Mauri Mendes, estamos aqui para mais um vídeo da série Tesouro Direto na Prática. Hoje para falar da essência da metodologia alocação de ativos. Vamos falar sobre o rebalanceamento. Já abordamos aqui, esse é o nosso quarto vídeo desse tema. Falamos o que é a metodologia, quais são as suas vantagens, falamos como você identifica o seu perfil e no último vídeo falamos sobre como você constrói uma carteira conservadora, uma carteira moderada e uma carteira arrojada. Que tipos de ativos e que quantidade você deve colocar. Agora, nós vamos abordar esse tema que é a essência dessa metodologia, que é o rebalanceamento, ou seja, você vai, através dessa técnica, comprar barato e vender caro, ou seja, comprar na baixa e vender na alta, sem a necessidade de ser um expert, sem ser um especialista, basta seguir uma técnica. E vocês vão perceber no detalhe como isso funciona. Mais uma vez, lembrando a vocês, continue comentando, continue compartilhando, dê um like pra gente se gostar do vídeo, assista ao vídeo até o final para perceber realmente como isso funciona e vocês vão entender como é muito simples e por que o estudo americano, então, concluiu que 90% dos melhores resultados dos fundos de investimentos, eles advêm dessa metodologia conhecida como alocação de ativos. Então vamos agora para o computador e vocês vão entender exatamente do que estamos falando. Vamos lá. Rebalanceamento de carteiras. É uma técnica usada para reajustar sua carteira de ativos, trazendo-a para o mesmo estágio do momento em que ela foi criada. Então, você criou a sua carteira, seja ela conservadora, moderada ou arrojada, num determinado momento, e depois de um período, você vai avaliar essa carteira em função da movimentação dos preços dos ativos que estão contidos nessa carteira. Os percentuais se modificam, isso é natural. E nós vamos estudar aqui como fazer esse rebalanceamento. O objetivo, então, é corrigir os desvios em função da movimentação dos preços. Alguns vão subir, outros vão cair, uns subirão mais, outros subirão menos. E esses ativos eles vão se movimentar na sua carteira. O segundo objetivo é fazer uma revisão periódica das posições e seus pesos nessa carteira. E por último, porém não menos importante, é você comprar na baixa e vender na alta, que é o grande objetivo de todo investidor. Porém, sem a necessidade de ficar tentando adivinhar quando é baixo e quando é alta. A técnica vai fazer com que você naturalmente faça essa operação nos momentos mais recomendados. Os métodos disponíveis você tem por períodos, por faixa percentual e por uma escola de análise. Os mais usuais são os dois primeiros, ou por períodos ou por faixa percentual. Nesse primeiro vídeo aqui de rebalanceamento, nós vamos focar em períodos. E no próximo vídeo focaremos em faixa percentual. Por escola de análise é muito aplicável quando você está fazendo uma carteira que envolve renda variável, envolve ações. E aí você pode escolher análise técnica, análise fundamentalista ou uma das características de uma delas. Por períodos, o objetivo é determinar um tempo para a reavaliação da carteira e fazer os ajustes necessários para que ela volte aos patamares iniciais. Os períodos mais comuns são mensal, trimestral, semestral e anual. Esses são os períodos usualmente utilizados para fazer uma avaliação e ver se há necessidade de rebalancear ou não.
No nosso exercício, como estamos usando apenas produtos ou títulos do Tesouro Direto, nós vamos optar pelo período anual. Por que anual? Porque uma carteira com título do Tesouro ela não tem tanta volatilidade. Então, o período poderia ser semestral ou anual. Nós vamos pegar o anual em função de toda vez que você vende um título, você tem a incidência de imposto de renda. E no início da carteira, se você começa a vender no começo, as taxas de imposto são maiores, porque nós usamos imposto decrescente. Por isso, nós optamos aqui por nosso exercício anual, mas o objetivo é mostrar para você entender como se aplica essa metodologia e então você possa praticar com mais assertividade. No nosso exemplo do vídeo anterior, vocês se lembram, nós tínhamos uma carteira aqui hipotética, que formada aqui por T-Selic 2021, T prefixado 2021 e o TIPCA 2035. Nossa carteira tinha um patrimônio de 40 mil, que iniciamos lá em março de 2015 e fizemos um aporte inicial em cada um desses títulos e ao final de março de 2017 nós tínhamos 56.893, uma variação nesses 2 anos de 42%. Mas não fizemos nenhum ajuste. Então, em março de 2015, nossa carteira então, é uma carteira aqui do exercício, a carteira moderada, e nós colocamos como premissa que uma carteira moderada tinha que ter pelo menos 50% do título T-Selic. E nós adotamos na outra metade 30% do TIPCA 2035 e 20% de Tesouro Prefixado 2021. Essa foi a nossa carteira inicial. Mas o que ocorreu? Após 2 anos de investimento, a nossa carteira estava desse jeito. Os preços se movimentaram e nós ficamos aqui 2 anos depois com T-Selic 46%, TIPCA 34% e o Tesouro Prefixado em 20%. Ou seja, embora ela tenha dado um retorno interessante, a nossa carteira ela perdeu aquela premissa inicial que era 50% de T-Selic. Então, necessita de rebalanceamento. Porém, no nosso exercício, nós falamos agora há pouco que nós vamos fazer uma avaliação anual. Então, nós vamos rever no primeiro ano o que aconteceu e fazer os ajustes. Depois, no segundo ano, o que aconteceu e fazer os ajustes. Aqui é só para vocês relembrarem do vídeo anterior que não foi feito ajuste algum e essa carteira aqui deu um resultado para a gente de 42%, né? Embora sem fazermos nenhum ajuste, simplesmente deixamos correr e ela chegou aqui a 42,38%, resultado excelente. Mas nós vamos fazer o exercício agora. Se fizéssemos rebalanceamento a cada ano, depois nós vamos olhar o que aconteceu. Então vamos lá. Então estamos aqui em março de 2015, iniciamos a nossa carteira com 50% de T-Selic, 30% de Tesouro IPCA e 20% de Tesouro Pré. Essa é a nossa composição inicial. Mas aí o mercado se movimentou, nós vamos fazer uma avaliação em dezembro de 2015 para ver o que aconteceu. Embora nós decidimos por um período anual, nós começamos em março, então, mas nós vamos fazer sempre em dezembro esse ajuste. Poderia ser feito em março, em fevereiro, quando quisesse, mas para ficar aqui uma coisa didática, a primeira parte vai ser feita em dezembro, e depois todo ano faremos em dezembro. Então, assim, a partir do segundo ano será sempre de 12 meses. No primeiro vai ser de 10, apenas para poder ficar um pouquinho mais didático aqui para vocês. Vocês podem definir o mês que quiserem, tá? E também o período. Nós optamos aqui pelo anual, pela volatilidade que já explicamos anteriormente.
Olha só o que aconteceu em dezembro de 2015, como é que estava a nossa carteira. Em função da movimentação dos preços, nós saímos de 50% de T-Selic e fomos para 54%. O IPCA, que era 30, veio para 28%, e o Tesouro Pré, que era 20, veio para 18%. O que isso significa? Significa que o T-Selic valorizou mais que o TIPCA e o Tesouro Pré. Então, o que nós vamos fazer? Lembra daquela questão? Vender, comprar na baixa e vender na alta? Nós vamos vender essa fatia aqui, 4% que excedeu de T-Selic, e com esse recurso nós vamos comprar o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré para que ele volte à mesma composição e a gente volte a ter essa formação de carteira aqui que era a inicial. Então, para vocês observarem aqui, nós estamos aqui em 2015, em dezembro de 2015. Observe aqui, 53,74 é a variação do T-Selic, ele subiu 10% nesse ano, nesse período de março a dezembro. Então, nós vamos vender esse excedente aqui de 50% da carteira, que dá 1.537, e vamos esperar a movimentação e em dezembro de 2016 fazemos uma nova avaliação. Com esse recurso, nós vamos comprar o que falta aqui de Tesouro Pré-fixado e vamos comprar R$ 947, que é o que falta para compor aqui os 30% de Tesouro IPCA. Depois a gente reavalia em dezembro de 2016 para ver para que lado o mercado foi. Então esse processo que estão fazendo aqui é rebalanceamento por período, né? Por definição estamos fazendo anual, mas poderia ser qualquer outro período que vocês achassem pertinente fazer. Observem que agora, em dezembro de 2016, olha como mudou completamente a nossa carteira. Nós tínhamos reajustado ali no final de 2015 para ficar 50, 30, 20 e novamente um ano depois, nossa carteira está agora com 44 de T-Selic, 35 de Tesouro IPCA 2035 e 21 de Tesouro Pré 2021. O que temos que fazer? Um novo rebalanceamento, porque, por premissa, nós não queremos ter da nossa carteira moderada um valor inferior a 50% de Selic. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vender os 5% excedente de Tesouro IPCA 2035 e 1% excedente de Tesouro Pré. E esse montante vamos comprar em Tesouro Selic, fazendo de novo que a nossa carteira tenha a mesma performance da carteira 2035. Né? Isso que é o que nós precisamos fazer. Ela precisa voltar a ter esta característica. Então, nós vamos fazer os ajustes aqui. Né? Nós vamos vender aqui 2.774 de TIPCA, que é o 5% excedente, os 780 aqui, que é 1% excedente, e comprar 3.554 do Tesouro Selic, para que a gente volte de novo ao nosso resultado, a nossa carteira com a mesma partição, né, com as mesmas características lá de março de 2015, né, o mesmo percentual de cada papel. Este é o objetivo desse rebalanceamento. E depois nós vamos ver agora, em março de 2017, se já houve alguma modificação. Nós veremos que, mesmo depois de fazermos isso, quando vamos aqui, né, a março de 2017, observe que já mudou de novo, mas não é hora de mexer ainda, porque nós estamos definindo por nosso critério aqui que só mexemos na carteira em dezembro. Né? 3 meses depois de fazermos ajustes, já novamente o T-Selic já voltou para 48, 32 aqui, ou seja, não sei se isso vai perdurar por todo o ano, mas por que está acontecendo isso? Porque o IPCA 2035 e o Tesouro Pré 2021 estão se valorizando mais porque as taxas de juros estão baixando, eles estão superando a Selic. E se eles continuarem assim, no final do ano, nós vamos ter que fazer um novo rebalanceamento. Mas é muito cedo ainda para falar sobre este exercício ainda. Nós estamos apenas em março, temos ainda 9 meses pela frente. Nós, quando fazemos esse rebalanceamento anual, é
para seguir esse critério. Então, durante o ano, não fazemos nada, apenas observamos. Quando chega lá na data correta, fazemos os ajustes, ok? É isso que é essa técnica do rebalanceamento. Bom, agora fazendo um balanço do que aconteceu entre a carteira sem rebalanceamento e a carteira com rebalanceamento, depois desse exercício rápido, observem aqui. Carteira sem rebalanceamento. Em março de 2015, compramos 40.138. Não fizemos rebalanceamento nenhum. Dezembro de 2015, as duas estavam com 41.157. Teve uma valorização, mas não havíamos feito nenhuma delas. O nosso primeiro rebalanceamento foi feito baseado em dezembro, feito em janeiro de 2016. E aí, em janeiro de 2016, a carteira sem rebalanceamento estava valendo 53. Observe que o rebalanceamento já trouxe um ganho para a carteira com rebalanceamento. Nós não colocamos dinheiro novo, nós simplesmente vendemos o que valorizou e compramos o que desvalorizou. Isso já deu um ganho de 0,87. Aí em dezembro fizemos essa avaliação, em janeiro de 2017 fizemos novamente o rebalanceamento. E em março já estamos com ganho, né? A carteira sem rebalanceamento estava valendo 56.513 e a com rebalanceamento já 57.267, dando um ganho de 1,33% ou R$ 753. Isso em apenas 2 rebalanceamentos já deu esse resultado. Se a gente for olhar num gráfico, observe que começa a carteira azul sem rebalanceamento e a vermelha com rebalanceamento. Observe que cada vez que a gente faz o rebalanceamento, ela começa a abrir esse que a gente chama de spread aqui, né? A diferença entre um sistema e outro. A tendência é que em 5, 10 anos esse delta vai crescendo e você vai aumentando o seu ganho, porque você sempre, no momento do rebalanceamento, você vende o que está valorizado e compra o que está desvalorizado. Isso, na média, acaba te dando um ganho real. Esse é a grande sacada da alocação de ativos com rebalanceamento periódico. Nós estamos falando aqui só do rebalanceamento periódico e nós fizemos isso anualmente. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o rebalanceamento por percentual de variação. E aí é uma outra maneira de você fazer esses rebalanceamentos. Espero que vocês tenham entendido e vejam que o ganho ele vai aparecer. O trabalho que fizemos foi simplesmente numa determinada data, fazer o corte e observar essa diferença. E o ganho ele acaba aparecendo, né, aqui, 1,33% feito o rebalanceamento em dezembro de 2015 e novo balanceamento em dezembro de 2016. E assim sucessivamente à medida que você vai fazendo esses rebalanceamentos, você vai obtendo um ganho superior ao passo que se você não fizer nada. Esse então é o objetivo e nós focamos aqui no rebalanceamento por período. Como todos puderam ver, essa metodologia ela tem alguns princípios que precisam ser definidos no início. Por exemplo, se você optou por fazer o rebalanceamento de uma forma periódica, você precisa então definir qual será esse período, de 3 meses, de 6 meses ou de 1 ano. Se você optou por tratar por um percentual de variação de um determinado ativo da sua carteira, você precisa estabelecer esse limite. Você não vai poder ficar trocando esses números, senão a estratégia perde a sua essência, né? Se você definiu o que é 20%, segue 20%. Se você definiu o que é 15%, segue 15%. Se você estiver fazendo por tempo, definiu o que vai ser semestral, faça isso por um período e vocês puderam observar que o resultado ele é relevante, né? Obviamente nós estamos aqui abordando essa metodologia utilizando os títulos do Tesouro Direto, mas
essa metodologia ela tem uma eficácia maior quando você a utiliza para uma carteira de produtos financeiros diversificados, não só Tesouro Direto. É que o nosso tema aqui do nosso treinamento no YouTube é Tesouro Direto, mas se você tiver uma carteira de investimento bastante diversificada, com renda fixa, com LCI, com CDB, com renda variável, com ações, com fundo de investimento imobiliário, com câmbio, ou seja, produtos diferenciados que têm correlações muitas vezes negativas, isso vai trazer um benefício bem maior no seu resultado. Mesmo aqui, no nosso exercício, nós usamos aqui a carteira moderada, mas ele acontece na carteira conservadora e também na carteira arrojada, mas a variação não é tão significativa, embora vocês viram que em 2 anos ele chegou a ter 1% de ganho fazendo alocação. Isso, se você projetar isso, se ele mantiver essa sequência, vai dar 5, 10% aí ao longo de 10 anos, que a princípio pode parecer pouco, mas faz o seu rendimento no longo prazo. Se você está investindo para a sua aposentadoria, tem um investimento de longo prazo, essa estratégia é muito relevante, é muito significativa. É importante que você não pare na teoria, que você pratique. Então, eu sugiro a vocês que estão investindo em título de Tesouro Direto apenas, comecem a praticar essa estratégia mesmo com pouco dinheiro, não tem problema nenhum, porque as compras no Tesouro Direto, elas não têm custo adicional, não importa se você compra 1 ou 2, elas não têm taxa em função do volume de compra, diferente de taxas de corretagem, às vezes que vão em função do volume financeiro. Então vocês podem praticar isso e vocês verão que no futuro, quando vocês estiverem maduros, investindo em produtos financeiros diversificados, vocês terão um sucesso muito maior usando esta metodologia. Ok? Esse vídeo, então, a gente apresentou a primeira metodologia, que foi a parte, a forma por períodos. No próximo, nós falaremos sobre um percentual de variação de um determinado ativo, para concluir e fechar essa metodologia que começamos há 3 vídeos atrás. Então, compartilhe, comente, se não entendeu, deixe aqui o seu comentário. Essa planilha que estamos usando, muitas pessoas estão perguntando, mas como é que eu tenho essa planilha? Eu já comentei nos vídeos anteriores, essa planilha faz parte de um kit de planilhas, de ferramentas que nós oferecemos às pessoas que adquirem o nosso e-book. Então, se você tem interesse, se você gostou, é só você adquirir esse e-book. Nós deixamos aqui uma promoção para vocês aqui no YouTube, custa R$27, é um preço praticamente irrisório, é o preço de um sanduíche praticamente, e você leva então todo esse arsenal e ainda passa a fazer parte lá da nossa comunidade no Facebook, onde nós trabalhamos esses materiais, e tudo lá fica disponível, não só essa planilha, mas muitas outras que a gente desenvolve, a gente está sempre colocando lá. Então era isso que tinha para esse vídeo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!